Você trabalha o mês inteiro, recebe o seu salário e em 2 semanas já não sabe para onde o seu dinheiro foi. Se isso acontece com você ou já aconteceu com você, é bem provável que o problema não seja o quanto você ganha, e sim que esteja acontecendo um erro estrutural financeiro que acomete muitos e muitos brasileiros. E não, esse não é aquele vídeo que eu vou falar para você cortar o cafezinho, para você cortar o streaming ou cortar aquela pizza do final de semana. Eu estou falando aqui de um erro estrutural. E eu vou te apresentar 5 erros que acomete muitos e muitos brasileiros. Inclusive, um erro que aconteceu comigo e eu pretendo passar esses erros para você parar de cometê-los imediatamente. Então fique comigo até o final do vídeo que você vai aprender bastante. E antes de entrarmos aqui no primeiro erro, primeiramente eu vou abrir um parênteses aqui para a gente deixar uma situação bem clara aqui para vocês. Na grande maioria das vezes, isso aqui, presta bem atenção aqui no que eu estou te falando, na grande maioria das vezes nem é falta de dinheiro, e sim um problema estrutural que você está cometendo erro após erro, erro repetido de erro durante vários meses, durante vários e vários anos, que isso está drenando, está vazando o seu dinheiro que você acaba nem percebendo. Você já até acostumou com aquela situação. Você já até acostumou com a falta de dinheiro, justamente por esses erros que você está cometendo hoje, que não deixa que sobrar dinheiro no final do mês. Então fica comigo, que agora a gente já vai entrar no primeiro erro. Eu coloquei aqui na tela para você, erro número 1, parcelar o que não precisa ser parcelado. Isso daqui com certeza já afetou a vida, afeta, na verdade, a vida de muitos e muitos brasileiros. Com certeza você já deve ter cometido esse erro aqui ou está cometendo ele nesse exato momento. O que que eu falo nisso aqui? Às vezes as pessoas vão lá e compram alguma coisa no shopping, alguma coisa em casa, alguma coisa para ela de uso pessoal e vai lá e parcela em 10 vezes sem juros. Porque ela viu aquela parcela e falou assim, ah não, são 10 parcelas de R$ 30, 10 parcelas de R$ 50, 10 parcelas de R$ 20. Então isso daqui não vai afetar o meu orçamento. Só que faz um exercício agora. Depois de terminar esse vídeo aqui, você vai pegar a sua fatura do cartão de crédito, você vai somar todas as parcelas que você já fez nesse seu cartão de crédito. E aí você vai compreender o tanto que isso está afetando o seu orçamento e você acaba nem percebendo, porque você acaba cometendo esse erro. Ah não, são 10 parcelinhas, só 10 parcelinhas sem juros de R$ 15, de R$ 20, de R$ 50, isso não vai afetar. Mas quando você faz o somatório disso tudo, você está vendo que o seu dinheiro está indo embora. Aí vai aí um terço ou às vezes até metade do seu salário apenas para pagar essas pequenas parcelas. Então, para você parar de cometer esse erro, faz esse exercício. Pega a sua fatura, soma todos os gastos de parcela que estão presentes no seu cartão de crédito. Às vezes a pessoa tem mais de um cartão de crédito, então você vai somar todas essas parcelas e vai ver se realmente isso está comprometendo, que é bem provável que esteja comprometendo aí pelo menos um terço, às vezes até metade, às vezes até mais da metade do seu salário. Então, se está comprometendo mais da metade, ou um terço, ou está comprometendo grande parte do seu salário, pessoal, não é hora de parcelar. Segura a mãozinha aí do cartão, não gaste agora. Termine de pagar todas essas parcelas, termine de pagar todas essas faturas, para depois sim você ir lá e pagar. Ou se não, você junta, né? Tá pagando essas parcelas aí agora, mas você já está com o dinheiro lá na conta, faz esse exercício com você. Pague à vista. Não caia nesse conto aí que é 10, 15, 20 vezes sem juros, que você precisa fazer isso. Não faça isso, porque às vezes você vai acabar se enrolando lá na frente, porque você vai fazendo uma somatória de pequenos gastos, que na verdade, quando você somar tudo, vai virar uma montanha de gastos aí que você não está preparado para isso. É justamente isso que está na tela aqui, que eu coloquei até como ponto-chave. Olha só, antes de parcelar, some todas as parcelas em aberto, mais essa nova que você está querendo fazer. E aí, né, pergunta para você mesmo, isso cabe no meu orçamento nos próximos meses? Faz essa pergunta. Se não couber, pessoal, não faça essa dívida nesse momento. Beleza? Agora a gente já vai para o erro 2. E agora na tela a gente já está com o erro número 2, não ter reserva de emergência. Isso daqui, pessoal, eu vou até colocar um asterisco aqui, porque isso aqui é importantíssimo. Porque, olha só, a gente linkando com o primeiro erro, as pessoas vão lá, vão fazendo as parcelinhas ali no cartão de crédito, acaba não, só uma pequena parcela. E aí chega um determinado mês, o que que acontece? Imprevistos. Imprevistos, pessoal, acontecem com todas as pessoas, com todos os brasileiros. Não tem como.
E quando acontecer um imprevisto, se você não tiver uma reserva de emergência, o que você vai fazer? Às vezes você vai lá, vai ter que fazer um empréstimo consignado, ou vai ter que passar no seu cartão, que é aquele cartão que você já não está conseguindo nem pagar mais. Você vai ter que ir lá e fazer mais uma dívida no seu cartão, ou você vai ter que pedir emprestado para alguém. Então, imprevisto, que eu coloquei aqui, ó, ponto-chave, imprevisto não é exceção, é regra. A única pergunta é quando. O que eu estou falando aqui? Que imprevistos vão acontecer. A gente só não sabe quando. E quando acontecer, você tem que estar preparado, ter uma reserva de emergência. Sem reserva, olha só que eu coloquei aqui, ó, sem reserva, todo imprevisto se transforma em dívida com juros, infelizmente. Então comece pequeno, defina um valor fixo e guarde antes de gastar. Isso daqui, as pessoas elas falam assim, ah não, mas eu preciso ter não sei quantas vezes a mais do que eu gasto mensal. Pessoal, começa pequeno, começa ali guardando R$ 100 por mês, R$ 200. Opa, sobrou um pouquinho aqui, coloca lá nessa reservinha de emergência, naquele CDB ali que paga 100% do CDI do seu banco, ou no Tesouro Selic, ou agora já tem até o Tesouro Reserva. Inclusive eu fiz até um vídeo recentemente falando dos benefícios do Tesouro Reserva em relação aos CDBs. Então guarde esse dinheiro, coloque todo mês um pouquinho lá nessa poupança, né? Vou colocar aqui poupança entre parênteses, para quando acontecer esse colchão financeiro, para quando o imprevisto acontecer, você estar preparado. Beleza? Agora a gente já vai para o erro número 3. Agora, antes de eu mostrar aqui na tela para vocês o número 3, o erro número 3, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito sincero. Você sabe quanto que você precisa por mês para pagar todas as suas despesas básicas? Conta de luz, conta de água, aluguel, mercado, ou alguma prestação com o seu carro, com o seguro do carro, com a escola das crianças. Você sabe de fato quanto que vai de dinheiro para essas despesas, que na verdade são despesas fixas? Ali é um mercado que às vezes oscila um pouquinho, mas você sabe de fato quanto que você precisa para viver naquele mês? Porque se você não souber, pessoal, faça essas contas, porque senão a gente acaba vivendo no automático. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora na tela aqui. Olha só, erro número 3. Não ter um número claro de quanto precisa para viver. É o ponto-chave que eu coloquei para vocês. Sem esse número, se você não souber, pessoal, tem que fazer essa matemática aí na sua cabeça agora, no seu papel, na conta do Excel. Faça em algum lugar para você descobrir qual que é esse número. É impossível saber se você está indo bem ou mal. Calcule uma vez o piso financeiro do mês, aluguel, luz, mercado, transporte, o gasto com a escola das crianças, algum convênio de saúde que você tem que pagar todos os meses, mas é importantíssimo você fazer essas contas para saber de fato quanto que você gasta por mês, para saber de fato quanto você tem de receita, quanto você tem de despesa. Porque isso é fundamental, porque senão às vezes as pessoas acabam se embolando tudo, ela não sabe quanto que ela está recebendo, ela não sabe quanto que ela está gastando e está indo ali de forma automática, de uma maneira que está indo de mal a pior. E quando ela perceber, às vezes ela já está endividada, às vezes ela não vai conseguir pagar uma conta naquele mês. E aí ela não sabe, justamente por uma coisa simples. Listar, colocar lá no papel, ó, item por item. Ah, não, beleza, minha luz é R$ 500. A minha conta de água é R$ 400. O meu aluguel aqui é R$ 2.000. Coloque isso no papel, descreva para saber de fato quanto você tem de despesas, despesas fixas, para assim você saber, ah não, beleza, eu tenho uma receita então de R$ 5.000 por mês, mas eu tenho umas despesas fixas aqui de R$ 2.000. Ah, então são 3.000 que está sobrando para mim, então 3.000 eu tenho que gastar com isso, com aquilo outro, que são despesas variáveis. Mas saiba esses números que é importantíssimo. A partir daí, você sabe exatamente o que sobra e o que é necessidade. Eu coloquei aqui necessidade entre aspas, justamente para você, né, saber para onde está indo o seu dinheiro. Porque às vezes você fala assim, não, isso daqui é necessário para mim. Isso daqui eu não abro mão. Mas na verdade, às vezes nem é necessidade, às vezes é só um luxo, às vezes é só alguma coisa que já está tão automática ali na sua vida que você acaba nem percebendo. Beleza? Agora vamos para o erro número 4, que é um dos mais importantes e que muitos brasileiros acabam cometendo. Com certeza você já deve ter visto alguém cometer esse erro ou está cometendo esse erro agora. Por que eu falo que ele é muito comum? Porque ele acontece rotineiramente aqui na minha rotina, principalmente quando as pessoas vêm me perguntar qual que é o melhor investimento para isso, qual que é o melhor investimento para aquilo outro, e às vezes a pessoa não tem esse erro, aliás, ela tem esse erro aqui e ela nem sabe o que está cometendo. Olha só, o erro 4, o mais comum, investir sem objetivo definido.
Por isso que eu falei, né? A pessoa, ela quer investir, vou até colocar 2 asteriscos aqui, ele é muito comum e é muito importante. Investir sem objetivo definido. Para e pensa comigo, presta atenção aqui, que esse aqui é fundamental se você quiser trilhar uma carreira de investimento, ter uma carteira de investimento vencedora no longo prazo. Então presta atenção aqui. Seguinte, você foi lá, está querendo trocar de carro. Aí, você fala assim, você começa a guardar um dinheiro ali, você quer investir para você trocar de carro. Você está com um carro A, mas você quer um carro B. Aí a pessoa vai lá e escuta, fala assim, Bruno, qual que é o melhor investimento? Aí eu estou querendo trocar de carro. Se a pessoa perguntar isso para mim, eu vou falar para ela qual que é o melhor investimento para ela trocar de carro. Só que muitas vezes ela vai cometer o erro de quê? De ir lá na internet ou de escutar alguém que não conhece muito, aí vai naquela onda de que está todo mundo investindo nessa ação, está todo mundo investindo nessa criptomoeda, está todo mundo fazendo esse tipo de investimento aqui. E quando ela colocar o dinheiro, o que vai acontecer? Aquele investimento que ela fez, às vezes pode ser até um bom investimento, mas não era para o curto prazo, e sim para o longo prazo. Então você precisa definir qual que é o objetivo, para você sim traçar esse plano, essa estratégia de investimento. Por que eu falo isso? Porque não adianta você querer trocar um carro daqui a um ano e você querer investir em ação, querer investir em fundo imobiliário, querer investir no exterior. Não faz o menor sentido querer investir numa criptomoeda, não faz o menor sentido. Se é investimento de curto prazo, pessoal, é renda fixa. Só que aí a pessoa vai lá e faz, sabe qual que é o erro que a pessoa comete? Ela fala assim, não, mas a renda fixa não vai me render tanto assim. Eu quero ter um dinheiro maior daqui a um ano para eu trocar de carro para um carro melhor. Sendo que, na verdade, ela tende a perder esse dinheiro, às vezes, dentro de um ano, fazendo esses investimentos loucos que a pessoa está fazendo. Então, primeira coisa, defina o seu objetivo e depois trace essa estratégia. Olha aqui que eu coloquei, ó, o ponto-chave. Sem objetivo não existe prazo e sem prazo o investimento errado é escolhido. Isso que eu falei para vocês. Se você tiver um objetivo de curto prazo, é esse tipo de investimento. Se você tiver um investimento, se você tiver um objetivo para a sua aposentadoria, opa, então não vamos escolher tanta renda fixa e sim vamos colocar uma parte maior em renda variável. Ah, não, Bruno, eu quero me aposentar daqui a 5 anos. Opa, então esse tipo de investimento aqui é mais adequado. Bruno, eu quero ter mais renda, previsibilidade de renda. Então, às vezes, fundos imobiliários é melhor do que ações. Entendeu? Minimamente aqui já deu para entender como é que funciona e esse erro que as pessoas cometem o tempo inteiro. É como dirigir sem saber o destino. Você anda, mas não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa, eu vou pegar o carro ali e vou sair para qualquer lugar e, sei lá, quando acabar a gasolina eu penso aonde que eu vou abastecer. Poxa, mas eu saí no carro e não tem step, entendeu? A pessoa pega um carro. Mesma coisa, ela está pegando o dinheiro dela, está colocando num lugar que ela não sabe nada, e ela quer tirar daqui a um ano, daqui a 5 anos. Então, defina os seus objetivos. E isso que eu falei aqui, ó, antes de investir, defina para que serve o dinheiro e em quanto tempo vai precisar. Pessoal, vou até colocar o último asterisco aqui, porque isso daqui realmente, olha só, é importantíssimo. Defina os seus objetivos. Trace a sua estratégia para você ser investidor vencedor no longo prazo. Agora a gente vai para o quinto e último erro que muitos e muitos brasileiros cometem também. Erro número 5 na tela. Esperar o momento certo para começar. Ah, isso daqui não serve nem para investimento em si, mas para qualquer coisa que você for fazer na vida. Muitas pessoas querem começar naquele momento ideal, quando tudo estiver alinhado, quando tudo estiver certinho, eu vou começar a fazer. Sendo que, na verdade, a vida da gente, a gente às vezes tem que começar e errar um pouquinho e vai ajustando ali no decorrer do tempo. Olha só, o momento ideal nunca chega. Sempre surge uma razão nova para adiar. Fala-se na verdade. Você vai começar a estudar para um concurso? Ah, não, mas é porque na semana que vem ou no mês que vem eu vou ter que fazer isso. Não, então deixa para quando eu voltar desse compromisso, eu começo a estudar. Ah, não, vou começar a investir. Ah, não, mas eu lembrei que no mês que vem eu quero comprar uma blusa nova, eu quero comprar um tênis novo. Ah, não, então no outro mês eu começo a investir. Pessoal, se você for esperar, e aí no outro mês, o que acontece? Vai ter um novo compromisso, ou vai ter algo novo que vai acontecer na sua vida e você sempre vai ficar adiando isso. Eu falo para estudo, eu falo para investimento, eu falo para dieta, eu falo para qualquer coisa que você for fazer na vida. Não espere o momento certo para começar. Você começa
e aí depois você vai ajustando ao longo do tempo. O tempo, olha só, que eu coloquei aqui como ponto-chave, é o recurso mais valioso em finanças. E eu falo, nem em finanças, por isso que eu falei aqui, não é apenas em finanças, pessoal. O tempo é o seu ativo mais valioso. Se você não valorizar seu tempo, infelizmente você está deixando o tempo passar. Quando você menos perceber, você já ficou mais velho, você já ficou mais, às vezes mais gordo, às vezes sem dinheiro, e você vai bater aquele arrependimento, falar assim, caraca, podia ter feito aquela dieta antes, podia ter começado antes, podia ter começado daquela mesma forma como eu tinha lá atrás, eu fiquei com preguiça, eu fiquei, né, adiando isso a troco de quê? Comece com o que você tem agora. Olha só, vou botar isso aqui, essas duas setinhas aqui para você lembrar disso. Não precisa ser perfeito, precisa ser hoje. Não precisa ser perfeito. Você precisa ter disciplina e fazer todo dia um pouquinho. Se você fizer isso, te garanto que você vai ser um vencedor no longo prazo. Não precisa ter milhões para você começar a investir. Você só precisa começar do jeito certo, com uma estratégia e começar certinho, com o pé direito ali, com um pouquinho de dinheiro. No mês seguinte, isso vai te dando ânimo para você continuar naquela trajetória de investimento. Primeiramente a gente começa, depois a gente vai melhorando com o decorrer do tempo. Bom, eu falei para vocês que seriam 5 erros e bem diferente daqueles erros que pare de tomar seu cafezinho lá naquela lanchonete, ou corte aquele pão de queijo, ou não coma pizza no final de semana, ou corte aquele streaming que você tá aí alugado e acaba nem assistindo tantas vezes assim. Tá certo que isso são erros que as pessoas às vezes cometem, né, e drenam ali uma parte do dinheiro, mas você conseguiu entender que esses 5 erros que eu passei aqui são erros estruturais que muitos e muitos brasileiros cometem e acabam de forma automática fazendo esses erros ao longo da sua vida inteira. Então, eu espero de verdade que você tenha se familiarizado com algum desses erros e comece, a partir de agora, a parar de cometer esses erros. Vou falar assim, realmente, o que esse cara está falando aí faz sentido para mim. Esse erro número 4, esse erro número 2, não sei qual que é o seu momento de vida agora, mas comece a fazer, comece a planejar para você parar de fazer esses erros, que são erros que estão drenando o seu dinheiro. Beleza? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Se você já cometeu algum erro ou está cometendo algum erro desses agora, deixa aqui embaixo também um comentário para mim, que a gente vai sempre falando. Igual eu falei para vocês, o erro número 4 eu cometi lá no início, mas logo, né, eu tracei minha estratégia e comecei a melhorar bastante aí no mundo dos investimentos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado de verdade desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu curtida, deixe seu comentário, encaminhe esse vídeo para alguém e não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um forte abraço e até mais!